E aí galera, beleza? Bem-vindos ao meu canal aqui no primeiro vídeo. Hoje eu vou estar falando um pouco para vocês sobre o que vai ser o canal e apresentando o primeiro quadro do canal também, que como vocês podem ver no título, essa playlist que eu vou estar criando aqui é para você que não tem nenhuma noção de programação, mas quer aprender a programar. Então hoje eu vou estar mostrando alguns conceitos básicos aqui, e falando um pouco sobre o canal, falando um pouco sobre programação, mostrando um pouco de algoritmo e falando o que a gente vai precisar para esse curso. Então, basicamente, esse canal aqui vai ser composto por, não só por mim, eu tô aqui nesse primeiro vídeo, mas tem 4 pessoas envolvidas nesse canal, eu não sei quantas delas vão fazer vídeo, vai depender do que elas querem, vai depender de como o canal vai ir, vai depender de muita coisa, mas eu vou estar em pelo menos alguns vídeos, não em todos, não tenho certeza ainda, nada está definido ainda, mas aqui para esse primeiro vídeo eu vou estar ensinando vocês um pouquinho sobre algoritmo, como é a primeira aula desse curso do zero de programação. Então, primeiro aqui a gente vai falar sobre o que a gente vai precisar para esse curso. A primeira coisa que a gente vai precisar é desse programa aqui, Visualg, está na versão 3, então Visualg 3 aqui na minha área de trabalho. Vocês podem estar instalando em qualquer pasta do sistema de vocês. O recomendado mesmo é sempre no C, dois pontos, Program Files, que é onde instala normalmente todos os programas que você baixa. Eu vou mostrar aqui para vocês onde baixar. Você pode pensar que é Visualg Download. Vou estar deixando o link na descrição também. Mas eu baixei por esse link aqui, mas vocês podem baixar pelo site oficial também. Não tem problema, você baixa por onde você quiser. Aqui, baixa aqui, Download. Clique em Download, ele vai te levar para essa página. E aqui você clica em baixar e vai começar o download no seu computador. Eu vou estar deixando o link direto de download aí na descrição, é só você clicar que automaticamente vai começar a baixar. Então pronto, você vai baixar isso aqui, vai criar essa pasta em algum lugar no seu computador. Se for o zip você extrai e pronto, é só. E aqui você, dentro dessa pasta vai estar vendo esse visualg30.exe. Eu tô aqui no chat, eu tô aqui com o Arthur, ele tá assistindo aqui a minha tela também, junto com vocês. Fala alguma coisa aí, Arthur. Oi. Então, essa foi a apresentação dele. Então esse aqui é o ambiente que a gente vai estar trabalhando para primeiro aprender um pouco sobre a lógica de como funciona um programa. E um programa ele basicamente funciona com dados de entrada que o usuário coloca por meio de um teclado, por exemplo, alguns que reconhecem a voz pelo microfone, a entrada do sistema, ou mesmo outro sistema que se comunica com o sistema pode ser a entrada também. Entrada de dados, o processamento desses dados e a saída desses dados. Eu vou dar um exemplo aqui do Google, por exemplo. O Google, quando você vai fazer uma pesquisa, a entrada é pelo seu teclado, a entrada de dados é a sua pesquisa, o processamento é todo o processo, literalmente, na sua pesquisa que a Google vai estar realizando, como procurar por erros na sua digitação, procurar em toda a base de dados dele se tem algum site que possa ser igualado à sua pesquisa e que possa ser interessante para você de acordo com a sua pesquisa. E a saída desses dados vai ser ele mostrando na sua tela o que você pesquisou. Outro exemplo, por exemplo, o WhatsApp. A entrada de dados é quando você digita uma mensagem e envia. O servidor dele está recebendo esses dados, ele está processando esses dados, salvando na base de dados e enviando para o seu destinatário. E a saída vai ser lá no celular dele, a saída vai ser mostrada a mensagem no celular dele. E aí tem muita mais coisa envolvida, por exemplo, dentro do seu celular também está rodando outro sistema que vai salvar em um banco de dados dentro do seu celular para não precisar ficar fazendo conexão toda hora, mas ser coisa mais avançada e para o momento agora não precisa pensar nisso. É só você pensar que um programa ele recebe dados, processa esses dados e mostra esses dados. Então, como que o computador vai manipular esses dados? Ele vai manipular esses dados através de variáveis. O que são variáveis? Variáveis são alocações, são espaços na memória RAM do seu computador. Se você não souber o que é memória RAM, você pode estar dando um Google aí, que eu não vou estar pesquisando porque o vídeo vai ficar muito longo, eu não vou estar falando aqui pra vocês porque o vídeo vai ficar muito longo. Mas basicamente a memória RAM é um lugar onde o computador armazena toda a informação que ele vai usar naquele momento. Enquanto o HD ele armazena qualquer informação que você quiser colocar lá. Então, esse espaço na sua memória RAM na programação é chamado de variável.
Essa variável, ela pode ser de qualquer tipo. Ela pode ser um texto, ela pode ser um número, ela... Mais pra frente a gente vai ver algumas abstrações que são chamadas de objetos, que também são armazenados em variáveis, e enfim, em vários tipos. Por exemplo, aqui, vamos aqui pro nosso algoritmo aqui, no nosso Visualg, pra gente gerar um algoritmo, por exemplo, aqui. Aqui tem uma seção, essa seção aqui é de variáveis, seção de declaração de variáveis. E aqui tem a seção de início, e aqui tem o final do algoritmo. Aqui em cima a gente pode colocar um nome para o nosso algoritmo, por exemplo, primeiro algoritmo. Disciplina aqui, isso aqui são só comentários, você pode tirar isso aqui que não vai mudar nada no seu código. Tudo isso aqui que está entre, depois de barra barra, você pode tirar. Eu vou deixar aqui só pra gente ter uma noção assim mesmo, mas você pode tirar, não vai ser processado isso aqui. É só para mostrar na tela o que quem está programando pode querer ler. Mas se você quiser tirar isso aqui também não vai interferir em nada, é um comentário. Então aqui na seção de variáveis, a gente pode estar declarando uma variável, por exemplo, a variável nome. Para começar isso aqui eu vou estar fazendo só um programa que mostra o seu nome na tela. Não vai ter interação com o usuário, não vai ter nada. Então a gente vai estar aqui colocando o nome e aqui na frente a gente vai estar declarando que é uma string. Então galera, voltei aqui, deu um probleminha aqui na minha internet, ela caiu, eu não entendi, eu perdi a conexão com o Arthur que a gente estava em call aqui. Não volta, eu mandei mensagem pra ele aqui com o meu 4G, mas no vídeo ele não vai mais estar. Eu não sei quando foi que ele caiu, eu sei que eu fui ver agora e a gente não tá mais em call, eu não consegui. Então vou dar prosseguimento aqui no vídeo assim mesmo. Então como eu estava falando, a variável pode ser qualquer tipo de dado e eu vou estar mostrando aqui uma variável de texto. A variável de texto aqui no Visualg, isso muda de linguagem para linguagem, principalmente desse algoritmo aqui para uma linguagem de programação de verdade. Aqui ela vai ser chamada de caractere. Então a gente está declarando aqui uma variável com o nome nome e aqui do tipo caractere. Para a gente declarar uma variável, a gente coloca aqui o nome da variável, dois pontos, e o tipo da variável. E aí a gente está declarando uma variável. Bom, o tipo da variável ele é importante porque ele define se a variável ela vai receber um número, o número vai ser inteiro ou vai ter vírgula. Ela define se vai receber um valor de texto, ela define se vai ser um booleano. O booleano eu vou explicar em outro vídeo. Ele recebe true ou false, a gente vai estar vendo isso mais pra frente. Aqui eu vou estar definindo uma de caractere, por quê? Porque eu quero um texto, que é o nome da pessoa. Então, é um texto, eu vou estar definindo aqui como uma variável do tipo caractere. Aqui embaixo, aqui depois da parte início, a gente vai estar dando início ao algoritmo em si. O que a gente pode fazer com essa variável? A gente pode colocar aqui que a variável recebe, por exemplo, o meu nome é Emílio. Ela recebe Emílio. O que isso quer dizer agora? Eu vou estar mostrando aqui para vocês o primeiro comando aqui, o primeiro método, a primeira função desse Visualg, que é o escreva. Escreva, a gente pode estar colocando aqui, por exemplo, esse aqui eu posso até tirar por enquanto, colocar barra barra para virar um comentário. Escreva Emílio. Vai escrever meu nome. Quando eu rodar esse programa aqui, a gente vem aqui em Run, rodar o algoritmo, ele escreveu aqui Emílio e fim da execução do programa. Então, o que aqui? Ó, eu estou fazendo aqui essa variável nome receber Emílio. Então, o valor dela a partir de agora é o texto Emílio. Então, se eu colocar aqui escreva nome, se eu colocasse assim, com aspas, quando eu executasse, ele ia escrever nome. Por quê? Porque entre aspas eu estou representando um texto. E se eu colocar sem aspas aqui, eu não estou mais representando um texto em si. Eu estou representando um nome, alguma coisa que referencia algo dentro do programa. E o que é esse nome? É essa variável aqui. Então, ele vai estar escrevendo na tela o nome do valor dessa variável. E o valor dessa variável é Emílio. Então, se eu der run aqui, rodar o algoritmo, ele vai estar escrevendo Emílio. Essa é a função de uma variável. Por exemplo, eu posso colocar aqui real, mas eu vou deixar essa aqui como caractere e vou colocar aqui
uma idade inteiro. Aí eu vou colocar aqui que a idade, ela recebe 15, que é a minha idade. O que significa isso aqui? Essa setinha para a esquerda aponta que a variável está recebendo um valor. Então aqui a variável, ela está recebendo um valor. Aqui ela está recebendo Emílio e aqui ela está recebendo 15. Por que aqui eu não coloquei aspas? Porque se eu colocar aspas, isso vai estar sendo representado uma cadeia de caractere, um texto. Eu não quero que seja representado como um texto, eu quero que seja representado como um número. Então eu não preciso de colocar um aspas aqui, porque se colocar aspas vai ser um texto. Eu quero um número, então vai ser sem aspas. Isso é importante também, que eu não posso declarar aqui uma variável que seja um número ou que comece com um número, porque o número ele nunca vai poder ser nome de nada, porque quando for referenciar aqui, por exemplo, se eu colocasse uma variável chamada 1 lá em cima, eu teria que colocar aqui para referenciá-la 1. Só que o compilador, o programa, ele vai interpretar esse 1 como sendo 1, o número 1, não a variável chamada 1. Isso vai causar um erro. Então, eu não posso declarar uma variável que comece com um número. É a única, uma das, não única, tem algumas regrinhas, mas a mais importante é essa. Não declare uma variável que comece com um número. Mas então, continuando aqui. A idade recebeu 15. Então, eu posso colocar aqui, escreva nome 15. Escreva nome e a idade. E vai escrever o meu nome 15. Emílio 15. Agora, um ponto importante aqui. Se eu colocar aqui na frente, esse escreva, e eu colocar aqui embaixo, outro escreva, e colocar aqui, segunda linha, o que vai acontecer? Esse escreva, ele não pula uma linha. Então, se eu executar, rodar o algoritmo, ele vai escrever essa segunda linha na frente do que está escrito aqui em cima. Não é isso que a gente quer. Por exemplo, se eu quiser que escreva na próxima linha, eu tenho que trocar esse escreva por escreval. O que significa escreval? Escreva e L de linha. Escreva e pule uma linha. Então agora, se eu executar, Emílio 15, segunda linha. Então, a partir de agora, eu não vou estar mais usando escreva por questão de estética mesmo, para ficar sempre uma linha abaixo, para não ficar embaralhado, para não ficar confuso. E quando você estiver fazendo um programa em CLI, Command Line Interface, que é interface de linha de comando, como esse aqui, por exemplo, existem dois tipos de interface que eu estou explicando mais pra frente, mas isso aqui, esse console aqui, esse CMD, é a interface de linha de comando. Então, quando você estiver usando essa interface de linha de comando e você quiser escrever uma mensagem, a menos que por algum motivo específico você queira que fique realmente na frente, usa esse escreval. Mas aí mesmo você pode usar esse escreval e fazer desse jeito que eu usei aqui, colocar os dois dentro do mesmo escreval. Por exemplo, eu poderia colocar aqui escreva nome e aqui embaixo escreva idade. Só que para quê? Vai estar na frente de qualquer jeito. Então estou usando duas linhas para nada. Então vamos tirar isso aqui e colocar os dois dentro do mesmo escreva, separado por uma vírgula. Ele vai escrever isso aqui e ele vai colocar um espaço e escrever o segundo. O espaço não é por causa desse espaço aqui não, tá gente? Posso tirar esse espaço, é só questão de código mesmo, de estética também. Mas o espaço, quando eu colocar mais do que um aqui, ele sempre vai dar um espaço para separar os valores. Então, galera, por hoje é isso mesmo. Eu só queria mostrar para vocês essa noção de como funciona um programa, o que são variáveis. Aí eu acabei mostrando aquele escreval ali, aquele escreva, para mostrar para vocês como funcionam as variáveis, porque eu não poderia mostrar isso sem mostrar literalmente na tela para vocês. Então, para usar o escreva, já passei para vocês a primeira função do Visualg, que é escrever na tela. Na próxima aula eu vou estar falando sobre o leia, que é uma outra função que vai estar pegando o que você digitar no teclado e você vai estar podendo salvar isso em uma variável. Depois eu também vou estar falando sobre outros tipos, mas essa aula vai ficar por aqui para não ficar muito longe. Então, se você ficou com alguma dúvida sobre essa aula, pode deixar aí nos comentários. E é isso, galera. Até o próximo vídeo e falou! Bruh.